Ora bem, vamos começar aqui a gravar uma aulinha da nossa formação de Ciências Ocultas. Eu gravei este vídeo, já o gravei, mas ele não ficou bem gravado porque ficou sem voz, então eu vou repeti-lo, ok? Se chama Adriana Soares. Para quem não, eu tenho os meus apontamentos, é aquilo que eu fui adquirindo sobre este assunto ao longo dos tempos. Acreditar que a solução está dentro de si é essencial. É de dentro que você tira a energia e que faz a diferença para si. Você já nasceu com este dom. Você é a semelhança de Deus. Não importa que religião você escolheu, a opção que você fez. Se você acredita em si, o que é Deus? É uma fonte de energia onde todos nós podemos, todos os pequenos deuses ou deuses menores se podem alimentar. É assim que eu vejo esta realidade. Cada um tem a sua. Se você acredita em si, se tem fé, você vai conseguir. Eu consegui. Ninguém é mais do que ninguém. Nós somos iguais. Se eu posso, você pode. Eu fiz uma escolha e você tem a opção de o fazer também. Copie o que está a funcionar na vida de uma pessoa que você já admira. Olhe para cima. Sempre acima. Não aceite sequer conselhos de quem ainda não conseguiu o que você quer. Ou que se calhar conseguiu menos do que você. Envolva-se, comprometa-se, faça mudanças, faça escolhas, tenha atitude, isto só depende de si. Tenha uma boa atitude quando ninguém está a ver, sobretudo. Faça para si, comece a produzir, pare de se queixar. A culpa é do governo, isso é mentira, a culpa é sua, a culpa é minha, porque é uma fraca e porque desistiu. Ou um fraco. Não espere que alguém resolva os seus problemas. O gerador do problema é você. Quem tem de o resolver é você. A crise vai existir a vida inteira. Crie. Se você for à palavra crise e retirar o S, o que é que dá a palavra crie? Arranje soluções, arranje alternativas. Crise é mudança. Crise é a necessidade que nós temos de mudar. Pare de fugir da crise e veja onde você se encaixa e comece já a agir. Muda a forma de pensar, desenvolva um maior grau de inteligência que vai influenciar o seu potencial. A maioria dos bilionários não tem informação completa. Portanto, nem isso as pessoas têm desculpa. Isso significa que a capacidade está em nós. Você olha para cima ou olha para baixo. Claro que olhar para cima vai ser taxada de arrogante. Mas isso é para o lado que você dorme melhor porque ninguém paga as suas faturas. Pense nisso. Pense. Vamos agora falar num mundo fascinante do irracional, do oculto e do sobrenatural. Porquê falar do oculto e do sobrenatural? Porque o domínio do irracional suscita um atrativo ambíguo e poderoso, que parece introduzir um desafio contra um mundo visto de uma forma demasiado racional e sufocante. Tornou-se uma espécie de microcultura que se declara nos domínios mais diversos e que se exprime através dos livros e pelo gosto do esoterismo, no sentido lato. E aqui esoterismo com S, não é com X, porque pode escrevê-lo de duas formas. O que é o esoterismo com S? De dentro para fora. O que é o esoterismo com um X? De fora para dentro. E ocupa nas livrarias um espaço que é consagrado à religião. O recurso aos videntes e adivinhos tornou-se um fato social. Só em França ultrapassam os 50 mil. Os assumidos, ainda falta contabilizar aqueles que se escondem e que fazem tudo às escondidas. Ultrapassa o número de padres, de psiquiatras e brevemente ultrapassará os 80 mil e aí ultrapassa os médicos de clínica geral, e isto só na França. Porquê é que eu estou a falar em França? Porque na altura em que eu fiz esta pesquisa, eu estava lá, portanto a pesquisa foi feita lá. Não podemos ainda contabilizar as inúmeras práticas que se situam na linha do charlatanismo ou da exploração de vidas passadas. Um espírito, tipo um espírito New Age. E depois nesta área a gente a inventar que é uma coisa louca. Como diz o povo, precisamos de acreditar em alguma coisa. A semana passada fizeram uma pergunta, o que é que eu acho sobre a hipnose. Eu vou-vos dizer o que é que eu acho sobre a hipnose, que foi a mesma resposta que eu dei à pessoa que me fez. As pessoas não conseguem lidar com a vida que têm. E estão preocupadas em resgatar porcaria, porque vocês não vão resgatar nada bom, só vão resgatar porcarias lá atrás. Vão abrir um portal onde guardiões estão do outro lado, que se passarem para o lado de cá vocês estão feitas. Ok?
Portanto, pensem bem no que é que vocês se metem antes de se meterem. Pensem bem. E outra coisa muito importante, analisem a vida da pessoa que vos vai fazer as terapias, mas isto em qualquer área. Analisem sempre a vida do terapeuta. Porque na maior parte, 90% das vezes, querem incutir em si uma prática que ele não faz na vida, no dia a dia. Eu sofro de escassez, mas a pessoa que o terapeuta é próspero? Ou é mais escasso que você? É que estamos aqui a trabalhar com energias e as energias atraem-se. Você pode sair de lá com 10 e sair de lá sem nenhum. Entende? Pronto. Como diz o povo, precisamos de acreditar em alguma coisa. Mesmo quando são crianças dúbias, mesmo quando se trata de religiosidade mais do que de religião, de crendices do que de fé. Nas civilizações antigas, e aqui falo na Caldeia, no Egito, na Grécia e em Roma, esforçavam-se por decifrar nos astros os sinais da vontade dos deuses e o destino próprio do homem. Porquê? Interessava-nos atualmente pelo vasto mundo do irracional e do sobrenatural. A pergunta coloca-se porque colocam questões essenciais sobre o sentido da vida. O nosso destino está traçado em algum lado, os adivinhos podem prever o futuro, sobre o sentido do pós-morte e da morte, podemos comunicar com os espíritos dos finitos, aqueles que já se foram. Através de um médium, uma mesa pé de galo ou um copo falante, é perigoso? Muito. E o que é que se passa após a morte? É verdade que reencarnamos noutra pessoa? Sobre o mundo invisível, vou de mal a pior. Embruxaram-me. A treta é sempre a mesma. Lançaram-me uma olhada. É verdade, como dizem algumas seitas, que o fim do mundo está próximo? Sobre os poderes ocultos do homem ligado ao mundo invisível. Podemos consultar sem perigo um curandeiro, um radioestesista, de onde é que vêm os poderes deles. Alguns fazem desta prática, vêm do mesmo sítio de onde vem o poder do médico. De ser capaz de o abrir de alto a baixo e resolver o problema que está lá dentro e voltar a fechá-lo. Porque senão qualquer um era médico. Vêm do mesmo sítio. Igual aos médicos que estudam toda a vida, os bruxas, magos e por aí vai, também têm que o fazer. Alguns fazem desta prática, em que se confunde o irracional e o espiritual, ou a parapsicologia e a mística, uma religião de substituição. Os OVNIs, os extraterrestres, tornaram-se assim um objeto de uma crença e de um quase culto. Existe no cosmos alguém que pensa em nós. Também encontramos nesta área algo de admirável, como aquelas mães que comunicam espiritualmente com os filhos mortos, graças a uma viva sensibilidade vivida para os cristãos crentes, na comunhão dos santos. Cada um depois vai buscar os seus, em quem mais gosta. Há os que gostam de iogurtes da Mimosa, outros que gostam da Agros, há os que gostam dos Danoninhos, há os que gostam, pronto. E algo de inaceitável, como aqueles que se apoiam no medo coletivo do fim do mundo e na aproximação do ano 2000, na altura que foi quando eu fiz esta formação, porque andava tudo em pânico. Para desenterrar as profecias de Nostradamus, as profecias de Nostradamus são as profecias de Isaías. Vocês vão ver o livro de Isaías, o livro de Levítico. Isto é um plágio. As pessoas não acreditam, não creio na Bíblia, mas depois creem nisto. E essa, a maga não sei o que não tem olhos, eles foram todos ao mesmo sítio. Isto é plágio. Ou há outro livro muito interessante que fala muito das profecias de Nostradamus, é igualzinho ao livro de Malaquias. Vão lá pesquisar. Leiam o livro de Malaquias e leiam os livros de Nostradamus. E lançar de novo a espiral da angústia até ao delírio. E é basicamente isto. Vamos ficar por aqui, vamos para uma outra aulinha.